Boa tarde para todos, bem-vindos. Hoje nós estamos na nossa 32ª Happy Hour online e temos a honra e o prazer de receber conosco o professor Cláudio Starek. Professor, muito bem-vindo. Eu gostaria de apresentar um pouquinho da sua trajetória, né, como comunicador por profissão e um educador por vocação. O jornalista e professor Cláudio Starek é Executive Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, especialista em marketing na Fundação Getúlio Vargas e inteligência competitiva, mestre e doutor em ciência da informação, professor dos programas de pós-graduação das principais escolas de negócio do Brasil, atuou durante mais de 15 anos como executivo de instituições de ensino no Brasil. Como consultor internacional, tem mais de 30 anos de experiências nas áreas de negociação, comunicação, atendimento ao cliente, administração do tempo, vendas, marketing, estratégia de liderança, atuou em empresas como o Grupo Doric Portugal, Remax Latina, Rede Globo, GE, Petrobras, Banco do Brasil, e a lista vai. Tem 7 livros publicados, atualmente é CEO da Comunicare Educação Cooperativa e do Certifica Portugal. Seus cursos, palestras e programas de treinamento já capacitou mais de 25.000 pessoas nos últimos 5 anos. Parabéns, professor. Uma honra receber. Eu lhe passo o microfone, professor. É um prazer, tá? Quero muito agradecer o Together to Peace por essa oportunidade de estar nesse Happy Hour. Happy Hour diferente, né? O Happy Hour onde nós vamos estar, é um Happy Hour de conhecimento, de informação, exato, de muita troca, né? De informação, e eu preparei para vocês algo hoje também um pouco diferente e quero realmente um bate-papo. Vou fazer algumas provocações iniciais e depois quero muito ouvir vocês, questionamentos, enfim, acho que é assim que torna todas essas nossas participações mais interessantes, mais vivas, mais interativas, né, digamos assim. Eu acho que isso é fundamental dentro desse conceito já na 32ª edição. Eu quero dar parabéns a Mirelle, já acompanhando a sua trajetória também há muito tempo, e sei o quanto você é uma batalhadora e pelos seus objetivos, pelos seus projetos, e como você consegue, como empreendedora, colocar esses projetos na rua, colocar esses projetos em andamento. Então, realmente é um privilégio para mim estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho desse tema que eu acho que interessa a todos que estão nos assistindo hoje, que é o futuro do trabalho, né? Quer dizer, será que vai haver emprego daqui para frente? Quer dizer, como é que essa garotada que está se formando agora, ela vai se posicionar? Vai ter isso. E com a chegada da inteligência artificial, será que as profissões, como nós entendemos hoje, elas vão continuar daqui a alguns anos, em 2030, por exemplo, quer dizer, daqui a menos de 10 anos? Só para... Eu entrei, busquei informações da Deloitte, da Forbes, de grandes consultorias, para realmente contextualizar o que vai acontecer nesse cenário. E só para vocês terem uma ideia, em 2030, 100 milhões de trabalhadores, isso só de 8 países, aí eu estou falando de China, Reino Unido, Alemanha, França, entre países de grandes economias, principalmente ligados e Japão, da OCDE, eles vão precisar buscar uma nova profissão. Quer dizer, quase 25% da força de trabalho vai precisar se reinventar, porque as profissões que eles tinham já não vão existir mais. E eu não estou falando daqui a 100 anos, eu estou falando daqui a menos de 10 anos. Então, essa é uma grande realidade que um profissional que está se formando hoje precisa levar em consideração. Levar em consideração por N motivos. E o primeiro deles é que todo esse processo de formação
ao longo de 13, 14, 15, 18 anos que nós passamos, né, na nossa trajetória até encarar o mercado de trabalho, ele já não basta mais, né? Quer dizer, hoje o processo é a educação para a vida, educação continuada, educação para a vida toda. É o tiro de partida, não a fita de chegada. Então a gente tem que começar a mudar também esse conceito, que é para aqueles que acham que eu vou fazer um curso, uma graduação, ou talvez até uma pós, e com isso eu estou pronto. Não. Para ficar pronto para o mercado, e principalmente pelo dinamismo dos mercados hoje, qualquer que seja o mercado, não dá mais para a gente parar de se atualizar, de estudar. Então, para a gente começar, essa é a provocação, né? Você acha que vai ter emprego amanhã? Então, se você acha, você está preparado para que assumir as responsabilidades, papéis e tem as competências necessárias para se manter empregado nos próximos anos? Acho que para a gente começar, essa é uma boa provocação, né? Essa é uma boa questão que se coloca. Em termos de trabalho, o que muda? O que vai mudar, né, nesse trabalho pós-Covid? Esse é um outro ponto que eu acho que é extremamente importante a gente contextualizar e entender. Nós estamos falando de uma pandemia que, na verdade, ela funciona como um catalisador. O Covid-19, essa pandemia, na verdade, é um acelerador de futuros. E como acelerador de futuro, ela está antecipando muita coisa do que ia acontecer lá na frente. Principalmente questões não só de geopolítica, mas envolvendo também o mundo do trabalho, né? O mercado de trabalho, como vocês preferirem, que não é mais o mesmo. Já há alguns anos ele já não é mais o mesmo. O que nós estamos sentindo nos últimos anos são questões muito sérias no processo, entre elas a juniorização, é isso mesmo, quer dizer, cargos mais sêniores estão sendo substituídos por profissionais mais jovens e, evidente, muito mais baratos para as organizações. Então, esse é um ponto extremamente importante, que agora, com o processo da pandemia, isso se acentuou. E um outro processo que está uma grande discussão, que nós temos percebido nas redes, era a questão da flexibilização, né, do home office ou o trabalho no seu ambiente normal, na sua atividade, no seu escritório. Será que os escritórios vão continuar existindo? E isso é hoje uma outra grande realidade, né? Na verdade, a resposta que eu faço, sempre que me perguntam isso, eu sempre coloco que nós temos uma terceira via. O futuro do trabalho não será 100% home office, nem 100% nos escritórios. Ele será híbrido. Você terá uma parte do seu dia que você pode exercer, ou da sua semana que você pode exercer em casa, mas também você vai precisar voltar para o escritório, e os escritórios serão diferentes, né? Na verdade, o escritório, como nós percebemos, né, ou como nós entendíamos, eles não vão existir mais. A função do escritório, hoje da base, se vocês preferirem, vai ser muito mais para socialização, networking, treinamento, capacitação, do que qualquer outra coisa. Aquela função de você ter a sua mesa, ter a sua sala, isso muito poucas empresas, ou somente aquelas empresas mais antigas, vão continuar, porque daqui para frente, realmente, isso também vai mudar. Na verdade, estamos falando de espaços compartilhados, onde você não vai ter espaço físico, você vai ter o espaço que estiver disponível, você vai atuar naquele espaço disponível, e as empresas perceberam, né? Na verdade, os empresários perceberam que é muito mais em conta não ter essa estrutura pesada, cara, que elas tinham para manter as suas empresas funcionando. Não há mais a necessidade, até porque as pessoas mostraram, nós mostramos, que mesmo com toda a pandemia, continuamos produzindo, continuamos trabalhando da mesma maneira. Então, isso realmente vai ser uma grande revolução. Essa talvez seja uma das poucas certezas que nós vamos ter daqui para frente. O trabalho não será mais como era, isso todos nós já sabíamos, e também não será só em casa. Nós teremos a necessidade. Até porque, Mirelle, olha só que interessante, uma pesquisa revelou que 73% a 75% de mais de 20 mil trabalhadores pesquisados falaram que eles querem a flexibilização do seu horário de trabalho. Mas quase 70%, 67% disseram que sentem falta do contato pessoal, sentem falta do olho no olho, sentem falta do relacionamento que só o ambiente de trabalho ele possibilita. Então, com certeza, isso também é um fator extremamente importante. Por outro lado, os empresários perceberam que é uma grande economia não ter as suas estruturas como eles
pensavam, ou como eles tinham há 2 ou 3 ou 5 anos. É uma economia brutal, não só com locação de espaços, mas vamos colocar na conta energia que se gasta, IPTU, impostos, taxas, enfim, grandes empresas hoje começaram já a adotar esquemas completamente diferentes. A própria Petrobras, ela está, na verdade, já sinalizando que 60% da sua força de trabalho na área de serviços ela pode ser deslocada para home office ou na modelagem híbrida. A XP Investimentos também foi na mesma linha. Enfim, isso fora todas as empresas de TI que perceberam isso muito antes. E algumas situações, isso deixa claro o termômetro, é só você passear hoje no centro, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, né, aqueles grandes escritórios, eles já não estão mais com tanta ocupação. Né? As grandes avenidas, a Avenida Rio Branco, a Paulista, você já passa por elas e você já percebe realmente que ela não tem mais aquele movimento que existia há alguns anos, até porque as pessoas já não estão mais lá. Né? Então, essa é uma questão extremamente interessante para nós percebermos e começarmos essa nossa conversa, esse nosso happy hour. Uma pergunta assim que me vem à cabeça: você acredita que devido vamos dizer assim, os cuts de despesas que as empresas estão tendo, porque as pessoas estão trabalhando de home office, vai baratear os serviços, os produtos, enfim? Há essa expectativa? Essa é um excelente questionamento. Eu acho que, num primeiro momento, não vejo essa... Isso deveria ser, né? Deveria ser uma coisa natural. Se você tem uma redução de custos, esses custos ser, na verdade, devolvido para o seu cliente. Eu acho que aí há duas situações, Mirelle, que nós vamos precisar entender. A primeira delas é uma grande, como eu falei no início, o coronavírus como um acelerador de futuros. Você vai passar por uma grande realidade, uma mudança de eixo. Essa mudança de eixo, que iria acontecer só em 2030, já está acontecendo. E que mudança de eixo é essa? A hegemonia como superpotência global deixa os Estados Unidos e passa o chapéu para a China. Então, a China passa a ser o grande propulsor da economia mundial. Olha, volto a dizer, algo que só aconteceria daqui a 10 ou talvez 20 anos. Está acontecendo nesse momento. A economia chinesa, que é o maior, na verdade, chaminé do mundo, está superando o maior consumidor do mundo, que são os Estados Unidos. Então, nessa diferença, ela já demonstra muitas questões. E isso, claro, que com a concorrência, né, se a concorrência aumentar, eu acredito que essa vai ser mais fácil para os empresários repassarem parte dessa receita gerada pela diminuição de custos para o consumidor final. Mas, na prática, no início, eu não acho que isso vai acontecer de forma imediata. Infelizmente, eu acho que isso não vai acontecer de forma imediata. E o que você acredita que vai acontecer com aqueles escritórios belíssimos, né? Às vezes caríssimos também? Caríssimos. O que o mercado está começando a pensar alternativas, porque senão aquilo vai ser muitos elefantes brancos, né? Sem Verdade. uso. Então, já estão pensando em alternativas. Você tem alguma informação? Eu acho que essa é a pergunta de alguns milhões de dólares ou de euros nesse processo. Né? Acho que essa grande dúvida do que fazer com essas estruturas que foram montadas e que hoje já não servem mais. Exato. Na verdade, o que a gente percebe? Que o cenário hoje ele traz uma série de possibilidades. E uma delas, que na verdade nós estamos percebendo, principalmente aqui na Europa, um crescimento que nós chamamos brutal, um crescimento exponencial, é o uso de coworking. Então, muitos empresários estão optando por alugar uma sala compartilhada ou compartilhar espaços do que ter o seu próprio espaço. Quer dizer que, se num primeiro momento isso pode sair um pouco mais caro, ele tem uma economia no médio e no longo prazo muito grande. Em termos de pessoal, em termos de custos mesmo, operacionais. Enfim, ele começa a perceber que talvez não precise daquela estrutura toda. E realmente eu acho que o futuro de boa parte desses espaços serão destinados, né, ou será destinado a espaços de coworking, de espaços compartilhados de trabalho ou de empresas que possam trabalhar de forma em conjunto, né, possam trabalhar
com objetivos, com jobs parecidos. Agora, grandes empresas como Petrobras, que não alugavam salas, nem andares, alugavam prédios prédio inteiro. inteiros, né? Eu acho que aí a situação já muda. E para a própria Petrobras, isso também é uma economia extremamente interessante. É uma empresa, toda empresa precisa dar resultado. E o resultado, como nós não controlamos a demanda, nós podemos controlar os custos. E com isso, as empresas vão buscar uma melhora nas suas performances a partir da redução dos seus custos. E esse é um custo extremamente importante no orçamento de qualquer organização. Será que alguns dos prédios podem ser adequados para se transformarem em pequenos estúdios de moradia? Alguns, talvez, com um certo perfil, seriam hotéis, poderia se transformar num hotel, de business hotel, né? Mais do que de familiar, né? Eu acredito que também é uma possibilidade. Essa é uma outra possibilidade. Essa é uma outra possibilidade. Mas nós estamos falando, você imagina, Mirelle, pega uma avenida Rio Branco, uma das principais avenidas. Quantos prédios tem na Rio Branco e qual é a possibilidade disso se transformar, né? Quer dizer, pega uma Paulista, pega os principais centros econômicos do mundo inteiro. Sim. Então a gente vai ver que realmente essas organizações ou esses espaços precisarão ter uma redefinição dos seus objetivos, dos seus objetos. Sim. E senão vão gerar um grande impacto para os seus proprietários, um grande prejuízo. Tem muito proprietário hoje, e já não é de hoje, há alguns anos, mas hoje principalmente, trocando o aluguel pelo pagamento das taxas do IPTU e do condomínio. Alguns nem IPTU, só do condomínio, para não terem esse custo adicional. Exato, para zerar. Exatamente, esse é o desespero. Por outro lado, né, para o jovem que está se formando, o que isso leva? Leva ele a repensar a sua própria trajetória, a sua própria carreira. Dizer, entendendo que as competências que ele está adquirindo hoje, vamos só fazer um parênteses aqui extremamente importante. Até o pré-coronavírus, até o pré-pandemia, nós acreditávamos que o jovem saía da faculdade com no máximo 30%, no máximo 30% das competências que as empresas necessitavam dele. Sim. Então, quer dizer, ele saía com um gap de competências enorme entre o que ele tem, o que ele adquiriu, o que ele construiu na universidade e que as empresas precisavam que ele tivesse para exercer bem, de fato, né, a sua tarefa, o seu job com autonomia. Nós estamos falando de 70% de gap. É um gap muito, muito grande. Hoje, eu posso dizer para você que esse percentual de formação talvez não chegue a 20%, porque as novas competências que ele vai precisar demonstrar para estar encarando esse mercado são completamente diferentes. Né? Não só de posicionamento, não só de soft skills, que nós ainda não trabalhamos de forma efetiva nas nossas instituições de ensino, mas novas competências que surgem para lidar, por exemplo, com a questão da inteligência artificial. Sim. Hoje, Mirelle, nós não estamos falando mais de e-commerce, nós estamos falando de IA-commerce, quer dizer, a inteligência artificial ditando as características do e-commerce. Olha só, é um exercício muito simples. Fale perto do seu celular que você quer alugar um apartamento ou comprar um apartamento. Você vai perceber que você começa, no seu celular, a receber vários anúncios de empresas imobiliárias. Isso não é à toa, né? Na verdade, isso já demonstra a inteligência artificial conduzindo a oferta de anúncios para as pessoas interessadas, casando, né? Demanda e oferta. Então, dentro desse cenário, quer dizer, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai trabalhar com marketing, quem se forma em marketing, nessa questão? Como você vai trabalhar com a sua engenharia de software para desenvolver novos programas? Né? E, por outro lado, Benelli, nós estamos falando de envelhecimento geral da população. Sim. O que nós estamos preparando para essa melhoridade ou terceira idade? Quer dizer, o que tem para esse público que, aqui em Portugal, só para vocês terem uma ideia, 22% da população tem acima de 65 anos. Quer dizer, ou estão aposentados ou estão em vias de se aposentar. O que a sociedade preparou para isso? Quer dizer, em termos de saúde, em termos de entretenimento, em termos de educação, em termos de lazer, em termos de tudo, né? Quer dizer, muda completamente. Em cada 5 pessoas hoje tem mais de 65 anos em Portugal. E a Europa está indo por esse caminho. Nós estamos falando de um mercado de 360 milhões de pessoas. Quer dizer, não é um mercado pequeno. É um grande mercado com grandes possibilidades. Agora, se você não estiver preparado para isso,
você não vai conseguir chegar a lugar algum, não vai conseguir absolutamente nada. E em relação, eu tenho ouvido falar muito em tecnologia 5G. De que forma isso também vai vir fazendo mudanças também que a gente nem imagina, né? Na Europa, de repente, vocês estão até mais avançados, Estados Unidos, né? Acho que o Brasil ainda, em termos de informações, estamos um pouco mais devagar, né? Oferece uma série de possibilidades. As tecnologias 5G, né, Uhum. que oferecem novas possibilidades, não só de relacionamento, mas de interface entre empresas e seus clientes, de oferta, quer dizer, é um novo horizonte que se abre, uma nova revolução Sim. que está acontecendo, está começando a acontecer na Europa. Uhum. Ainda em alguns países, aqui Portugal ainda não é, ela não está Uhum. totalmente disseminada, mas está chegando e está chegando com Uhum. força. Então, eu Uhum. acho que ainda é muito cedo para nós avaliarmos, né, qual é o Uhum. tamanho das possibilidades que essas novas tecnologias, e aí não estou falando só sobre 5G, eu estou Uhum. falando da indústria 4.0, que exige um profissional 4.0, e essa é Sim. uma diferença muito grande, porque nós não estamos preparados. Hoje, eu acho que no profissional, nós estamos falando de uma indústria 4.0 para um Sim. profissional 2.0, ou no máximo É. 3.0, quer dizer, é um profissional que não tem É. todas as competências necessárias. Isso significa o quê? Mais desemprego, mais É. pessoas que da geração nem estudam, nem trabalham. Você começa a gerar, né, um ciclo vicioso dentro desse processo. Quando nós precisamos mudar essa equação, e eu entendo que as instituições de ensino têm hoje uma responsabilidade enorme nessa Sim. mudança de chave, nessa virada de chave e na Uhum. percepção que a formação superior tem que ser diferente. E você acredita que aqui no Brasil, por exemplo, o lado acadêmico vem se desenvolvendo com todas essas novas tecnologias? Porque isso é muito importante, né? Porque se o professor não está adequado, como é que ele pode transmitir todo esse conhecimento? Então, sempre nós vamos ter assim, espaços a serem preenchidos. E o aluno precisa de direcionamento, né? À É, altura. não está. O professor não está preparado para isso. É, Nós estamos sentindo aí um gap enorme nesse processo e defasagem. não vejo uma preocupação das instituições nesse processo de formação de forma geral. Podem ter de forma muito pontual, Excepcional. específicas, em algumas instituições, esse tipo de formação, mas no geral eu não vejo. Quer dizer, como Uhum. se o professor já tivesse que ter isso no seu drive. Talvez tivesse mesmo, mas de fato não tem. Então, quando a gente entra em sala de aula hoje e vê o aluno todo o tempo no celular, é complicado você lidar com esse tipo de situação. Como é Sim, que você vai formar alguém que não está com atenção no que você está passando, no que você está transmitindo? Então, claro. talvez incorporar, mudar a metodologia, talvez as metodologias mais avançadas, as metodologias Uhum. ativas, precisam ser aperfeiçoadas, precisam ser trabalhadas, de Sim. forma que a gente realmente consiga, eu acho que o grande desafio hoje de qualquer Uhum. professor é ter a atenção da sua turma, né? É Sim. conquistar essa atenção. A grande guerra na educação é pela atenção dos alunos. E É. eu estou convencido disso. Como a grande guerra do marketing é pela atenção do público. Nós não Uhum. conseguimos prender ou pelo menos saber onde está essa atenção. Quando nós conseguimos Sim. equacionar isso, as coisas vão acontecer. É o que É. você falou. Quando o professor estiver preparado para lidar com isso, né, lidar com o celular em sala de aula, usar o É. celular a favor do processo de Sim. ensino-aprendizagem, aí a coisa vai mudar. Ele tem que se atualizar com toda essa tecnologia. É uma revolução tecnológica, né, que a gente está vendo no dia a dia. E não só isso, eu acredito muito também que esses jovens eles têm uma capacidade de assimilar essa nova tecnologia de uma forma muito rápida. É Eles, verdade. eles estão assim, tipo, na frente de nós adultos, né, quilômetros. E então você correr contra o tempo todo, né? Para você Isso. não perder exatamente essa ligação de interesse, né? Para que o jovem entenda que tudo bem, tem a tecnologia, tem essa modernidade, mas também tem que ter a parte básica do ensinamento. Tem que ter as duas coisas, É senão verdade. Isso vai é ter. muito difícil.
É complicado, Mirelle, não é eu tive fácil. uma das últimas turmas que eu tive na graduação, eu tive uma turma e uma aluna, eu não vou falar instituição, mas era Não. interessante, porque essa aluna, ela ficava a aula inteira, quase 2 horas, olhando o Hum, celular, no celular. E eu chamava a atenção dela, falou, professor, eu sou viciada, e era mesmo, viciada no celular. E era Sim, difícil, porque ter o olhar do aluno, né, para aquilo é sim. extremamente importante. E conquistar esse processo, algumas vezes, aí eu comecei a mudar toda a minha metodologia para tentar trazer a essa aluna, né, para Uhum, o que era necessário, né, para o projeto pedagógico. E sim, olha, Mirelle, não foi uma coisa fácil, não. não foi uma coisa simples. E esse é o desafio que nós estamos encontrando não só nas Uhum. universidades, né? É o que você falou. Os jovens hoje eles são anos-luz dos seus professores. Então, É como se eles fossem os adultos e nós as crianças dentro do processo, né? é verdade. Nesse processo tecnológico. E É. nós temos muito que aprender para incorporar, porque no momento que a gente Sim, consiga unir. incorporar isso, aí dá o net que você falou, dá o link, né? E torna Isso. a aula muito mais interessante, a aula muito Sim. mais dinâmica, mais Veloz. interativa do processo. É o que que eu falo sempre, nós temos que incorporar quiz nas aulas, nós temos que incorporar situações reais, não só casos, Uhum, mas algo dinâmico que faça com que uhum. eles busquem essas informações. É. Aliás, é um outro fator importante, né? Nós somos hoje prosumidores. Eu não sei se você ouviu falar sobre isso, o prosumidor. Nós somos produtores e consumidores de informação, tudo isso junto e misturado. Uhum, Enquanto nós, no processo didático, no processo educacional, não incorporarmos esse conceito de prosumidor, uhum, entendermos que os nossos alunos são produtores, não só consumidores de informação, nós vamos sair dessa situação que a Mirelle estava uhum. colocando. Então, É. precisamos mudar esse foco, entendendo que, sim, o nosso aluno ele é produtor, e como produtor, não só como consumidor, ele Uhum, precisa ser incentivado, desafiado sim. ao produzir, incorporar o processo de aprendizagem. Porque é aí que se constrói Uhum, o learning, né? É aí que sim. nesse momento que ele está construindo um conhecimento que ele vai levar para a vida inteira. Uhum. Uma das áreas que eu acho que vai ser muito importante também desenvolver é a área de pesquisa. Eu acho que aqui no Brasil a gente investe pouco na área de Uhum. pesquisas, em É várias verdade. áreas, né? Na medicina, enfim, em outros campos. Como é que é em Portugal essa área de pesquisa? Não, normalmente, quer dizer, claro que a gente não pode comparar um país como o Brasil, que tem características continentais, com Uhum. Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, o Brasil 220 milhões. É como se o Brasil, não vou, nem dá para fazer essa conta, né, fosse 20, 21 vezes maior do que Portugal. Portugal é um país pequeno, mas as faculdades portuguesas estão melhor ranqueadas, de uma maneira geral, do que as faculdades brasileiras. Isso já Uhum. demonstra e só são bem ranqueadas porque tem pesquisa forte. Tem Uhum. investimento não só europeu, muito grande. Sim. Para você ser um professor universitário, você tem que trabalhar, tem que publicar, você tem que ser um Uhum. grande captador de recursos internacionais também. Então, você tem Sim. uma série de exigências para que o professor possa Uhum. realmente exercer a sua função, não só como Uhum. docente, mas como pesquisador. Então, eles Entendi. valorizam muito, né? Quer dizer, o Uhum. doutor aqui, para você começar, para você ter possibilidade de dar aula em Portugal, você tem que ter doutorado. No É. Brasil, se demite doutores por conta de custo. E isso, inúmeras universidades estão fazendo isso. Que Quer dizer, loucura. aí a gente já começa a entender por que o Brasil patina nesse processo. Não há só um incentivo à pesquisa, É o mas reconhecimento. há um desincentivo. Né? Não só são eu perdi a palavra, estão desestimulando que o Sim. professor se capacite, que ele É. busque informação. Porque ser pesquisador hoje não vale nada, infelizmente, no Brasil. Não há valorização nisso. Ele está sendo Uhum. penalizado. Ele tem doutorado e está sendo demitido porque tem doutorado. Porque É por ser o absurdo. doutorado, ele é uma. Ainda não, falando nisso, né, não é uma É, mente de obra, ele é uma mão de obra mais cara. exato. Isso é um absurdo total, é uma inversão de valores total, o que É. coloca o Brasil na lanterna desse processo. Com Então, certeza. respondendo, aqui em Portugal há uma valorização, os salários não são altos,
São, em média, na União Europeia, eles são mais baixos, mas há um incentivo muito grande. Também o custo de vida é mais baixo, é um dos mais baixos da Europa, e há um incentivo muito grande, não só na pesquisa, mas na investigação, nesse trabalho de publicação, e isso realmente é muito forte em Portugal. Vocês estão tendo, vamos dizer assim, muitos alunos brasileiros que vão para estudar, terminar os estudos ou fazer pós aí em Portugal? Muitos, Mirelle, muitos. Hoje, a nacionalidade que tem maior número de alunos estrangeiros aqui em Portugal é a brasileira. E nós temos um trabalho muito forte pelo Certifica Portugal de ajudar brasileiros a encontrarem seus cursos aqui, seja de graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorados. E aí, com uma taxa muito interessante, temos 100% de aproveitamento. Quer dizer, não faltam vagas, a gente consegue emplacar, mas as pessoas têm que estar interessadas em estudar. Porque o estudo em Portugal ele é diferente, né? Quer dizer, não é oba-oba, muito pelo contrário. Ele tem, não estou falando que no Brasil seja. Na verdade, tem excelentes instituições de ensino no Brasil, mas a pessoa não pode vir com essa mentalidade. Vou para Portugal, vou passear, vou ficar um ano estudando na Europa, e vou aproveitar. Não é bem assim. Claro, você pode aproveitar, você consegue de Portugal ir para a Itália, ir para a França, com promoções aéreas por 20 euros e de volta, quer dizer, com 120, 130 reais, você consegue ir para outro país e ficar um final de semana e voltar. Então, é maravilhoso isso, mas tem, na verdade, que estudar. Para passar, não dá. Não dá para simplesmente estar assistindo às aulas, tem que ter dedicação. Agora, é um ensino de muita qualidade. Né? Grandes universidades, nós temos 10 instituições portuguesas entre as 1000 melhores do mundo. Segundo os últimos rankings aqui internacionais. Então, temos a Universidade de Porto e a Universidade de Lisboa brigando pela liderança aqui em Portugal, mas depois a gente tem a Nova de Lisboa, que é excelente na área de gestão, na área de direito, na área de medicina. Nós temos a Universidade de Aveiro, que eu estou aqui, que é um centro de inovação, tecnologia, também na área de economia muito forte. Nós temos a Universidade do Minho, que fica em Braga, hoje a capital brasileira em Portugal. Dos 200 mil habitantes, 50 mil são brasileiros. Então, 1 em cada 4 habitantes de Braga são brasileiros. Então, isso é realmente uma proporção muito grande. E Minho é muito forte também, não só nas áreas das engenharias, mas na área da psicologia, na área de humanas. Ela é uma faculdade maravilhosa, tem um curso de medicina também muito bem avaliado. Enfim, as faculdades... Agora nós temos a Católica portuguesa, que é a primeira instituição particular a ter autorização para oferecer o curso de medicina, que deve começar agora em setembro, e também a mensalidade mais cara, são 1.630 euros mensais, né? Não é anual. Normalmente esse valor da anuidade aqui em Portugal, e na Católica vai ser o curso mais caro, porque realmente medicina sempre é um curso bem mais caro, que equivale um pouco às melhores faculdades de medicina do Brasil. Agora, esses formados geralmente continuam no país ou muitos emigram para ir no Canadá? Eu sei que a colônia portuguesa no Canadá é também bastante grande, né? É verdade. Não só o Canadá, mas para outros países. O que acontece? A faixa salarial em Portugal ela não é alta. Então, o jovem, na verdade, que se forma, ele quer ter outras oportunidades, outros horizontes, e aqui na Europa isso é estimulado não só em Portugal, mas em outros países. Então, um médico recém-formado em Portugal ganha em torno de 2.000 euros. Mas se ele for para a Inglaterra, ele pode ganhar muito mais, ou para a França, ele vai ganhar muito mais. Então, realmente há esse êxodo que você está falando, mas é também comum que muitos fiquem aqui em Portugal e façam carreira em Portugal, porque também há essa possibilidade. E dependendo da área, há muita necessidade, há muita carência. E por que brasileiros estão procurando Portugal? Porque em Portugal, eu falei, 22% da população tem acima de 65 anos e baixa taxa de natalidade. Isso significa que em 2050, os 10 milhões que eu falei para vocês, né, o número de habitantes deve cair para 7 milhões ou 7 milhões e 700. Então vai ter um declínio em torno de 20% a 30% da população portuguesa nos próximos anos. Eles precisam desesperadamente de bons profissionais. Então é o trabalho que nós fazemos com o Certifica aqui em Portugal. Ajudar brasileiros que estão vindo, seja reconhecendo seus diplomas, seja buscando as melhores opções de cursos, de faculdades, mestrado, doutorado, graduação,
até mesmo o uso da nota do Enem. Com 475 pontos, a gente já consegue uma colocação, uma vaga numa universidade portuguesa. Isso 475 pontos. Isso é muito importante, né, para o jovem saber dessa possibilidade, né? Quem gostaria, novos horizontes, novas possibilidades, eu acho fantástico. Gostaria de voltar aos meus 18 anos de idade. Eu também, para poder voltar a estudar, e dessa vez aqui em Portugal. Exatamente. Eu acho que seria uma experiência fenomenal. Eu fico assim, admiro, né, como as escolas, as universidades evoluíram, né, da época que eu estudava, e realmente acho que os jovens de hoje, eles devem se considerar realmente muito especial, porque realmente eles têm, né, um conhecimento, grandes oportunidades, exatamente, que na nossa época não existia. Não havia. Era um embrião. Isso. Ou era muito caro, era quase impossível. Exatamente, era você bancar um curso elitista. diferente. E É isso verdade, totalmente. não faz muitos anos assim. A gente também É ainda, verdade. nós somos jovens, né? Eu acredito que o Pedro, que é um dos nossos estagiários, Pedro, você está aí, querido? Eu sei que você tinha alguma pergunta para fazer para o professor Eu estou sim. Cláudio. Por favor. Está muito interessante a palestra, professor. É uma coisa que eu penso, como é que vai ficar no futuro, que não é o futuro ele está falando ano que vem, né? Pós-pandemia. Qual é a perspectiva, né? Mas, e eu tinha pensado, isso a nível pessoal, mas também profissional, se a gente vai manter esses hábitos que a gente adquiriu. Por exemplo, eu pessoalmente saio muito pouco agora, mas às vezes vou à casa de familiares e tudo. Sim. Eu faço a higienização hoje em dia. Eu planejo manter isso aí. Você acha que procedimentos assim as pessoas vão manter ou vão só largar depois? Eu acredito que sim. Na verdade, é uma boa pergunta, Pedro. A tendência é que algumas coisas sejam incorporadas. Mas eu estava até conversando com a minha esposa hoje. Para mim, não é natural as pessoas de máscara nas ruas. Mas eu tive a semana passada na Espanha, em Barcelona, e todo mundo de máscara. Mesmo jovens de máscara. E muitos jovens de máscara. E aí a questão é, por quanto tempo isso se dá? Na Ásia isso é comum. Aqui no Ocidente não é. Sempre se fez isso. Muito comum. Sempre se fez isso, né? Por uma questão de deseducado, proteção. por exemplo, no Japão, se você estiver no metrô e não tiver com a máscara. E com a máscara você é multado. E aí eu acho que algumas questões podem se manter. Não sei se toda a população vai estar assim, mas eu acho que grande parte dela vai começar a incorporar alguns desses hábitos, como você falou muito bem. A higienização das mãos. Eu sou judeu. Nós fazemos isso há milhares de anos. Por quê? E antes de todas as refeições. Então, porque isso era um preceito religioso que depois foi incorporado com a higiene como algo importante. Hoje é indispensável para ajudar a combater o vírus. Então, a consciência de cada um ela é extremamente importante, né? Quer dizer, o que você falou, quer dizer, manter um pouco o distanciamento social. Claro que a gente gosta de abraçar, nós somos latinos, né? Nós gostamos de abraçar, estar junto às pessoas. Quer dizer, que coisa chata, né? De você ter que dar um cotovelo ou cumprimentar com o punho da mão sem poder dar um abraço nas pessoas. Eu espero que essa parte, Pedro, a gente consiga mudar. Não pode dar mais beijinho, imagina? Então, eu como carioca, não sei se você é carioca, Pedro. Eu também sou, não dá para não dar, dá dois. Um em cada bochecha. Dois. Então, tem gente que até gosta, eu acho que o pessoal do Sul dá 3. Enfim, acabou esse negócio, né? Nem me lembro da última vez que eu cumprimentei alguém com um beijinho. Quer dizer, eu acho que tem mais de 1 ano e pouco, né, já dentro desse processo. Porque, né, naturalmente, você começa a ter uma série há um distanciamento necessário. Então, eu acho que sim, algumas questões elas devem ser mantidas e precisam ser mantidas, até porque a gente não sabe, quer dizer, nós ainda estamos engatinhando nesse processo do que vai acontecer pós-pandemia, né? A gente acredita que as vacinas elas vão suportar mais 1 ano, mas não tem ninguém que dê a certeza ou tenha 100%, seja 100% seguro que isso de fato vai acontecer. Então, realmente, nós vamos precisar, durante algum tempo, que isso se mantenha. E é evidente que, dessa forma, o que vai se manter tende a se tornar um hábito. E, tornando um hábito, isso vai estar sendo perpetuado aí por boa parte da população. A minha não dúvida, mas assim, meu receio é que agora mesmo que é necessário, tem muita gente não seguindo. Essas pessoas que não seguem agora, acho difícil seguirem depois que
que não seria mais necessário, entre aspas. Eu acho difícil que se torne hábito aqui no Brasil. O Brasil hoje é um ponto fora da curva, né, do mundo. Então, infelizmente, a gente tem que... eu falava isso e até amigos meus que me criticaram, né? Eu falava isso já há um ano. Infelizmente, hoje, você, como brasileiro, não pode viajar para nenhum lugar do mundo, porque nenhum lugar do mundo está aceitando brasileiros. E isso é triste a gente falar, né? E por quê? Porque nós não tivemos, na verdade, a sabedoria de entender que não dá para você ser negacionista nesse momento, né? Você tem que entender o que está acontecendo e está, na verdade, trabalhando na direção que o mundo todo está. E nós estávamos nadando contra essa corrente mundial e, infelizmente, nos afogamos nesse processo. É essa imagem que a gente tem. Então, tem que mudar muita coisa no Brasil para que as pessoas possam voltar a ser aceitas. Hoje, o brasileiro não é aceito, é mal visto em qualquer lugar do mundo. As pessoas olham como brasileiro, já te olham espantado, né? Por quê? Porque tem medo. E como daqui a pouco os indianos também vão passar por uma situação... Como era o chinês no início da pandemia. Como o chinês no início da pandemia. Então, acho que essa coisa vai mudar. E acho que isso vai... Eu percebo que hoje muitos brasileiros já estão preocupados com isso, não toda a população, infelizmente, mas vamos bater, infelizmente, 500 mil mortes nos próximos meses, até agosto. E com 500 mil mortes, quer dizer, você não tem como negar que as pessoas precisam mudar os seus hábitos. Enquanto as vacinas não chegarem para todos, enquanto nós tivermos toda a segurança do processo. Então, acho que isso é um caminho ainda longo, mas é um caminho que vai ser percorrido, doloroso, muito doloroso, mas, enfim, que nós temos que enfrentar. Nós vamos passar. Eu sou otimista, né? Eu acho que, apesar de tudo, as coisas vão melhorar aí no Brasil. Eu tenho aqui um comentário do William, que ele não tem uma pergunta, mas ele diz: enquanto algumas profissões vão se extinguindo, outras se tornarão mais necessárias, como pós-Covid, como a psicologia, que inclusive já está acontecendo, né? Muita gente faz análise online, né? Devido à demanda de... Eu acho isso interessante, me vem agora assim esse pensamento, o autoconhecimento. É um momento de reflexão, eu acho, universal, né? As pessoas, não é? E essa questão do William, eu tenho um dado, se não me engano, da Deloitte, que aponta que nos Estados Unidos 4 a 5 milhões de empregos na área de atendimento vão ser extintos pós-pandemia. Mas, por outro lado, 800 mil vão ser criados na área de transporte, fora o que se tem na área de saúde. Eu acho que essa questão, claro, que mexeu com a cabeça de todos nós, o confinamento, a preocupação, o medo de morrer, o medo de se contagiar, o medo de contagiar pessoas próximas, enfim. E claro que a tendência, neste primeiro momento, eu não sei se isso será uma tendência duradoura, é que sim, a área de terapia, psicologia, ela cresceu bastante, e há uma tendência nos próximos tempos de se manter. Não sei se isso será sustentável, essa é uma outra questão, que as pessoas vão continuar tendo essa necessidade. É possível que sim, e é possível que elas voltem ao processo, né? Como acontece normalmente. Ok, eu estou bem, já passou, já não tenho mais risco, então eu não preciso mais da terapia. E o que é um erro, muitas vezes, né? Então, eu acho que essa é uma... você se dar alta sem que o seu profissional, que esteja o terapeuta, o psicólogo, te ampare, isso realmente não deve ser feito dessa forma. Mas eu acho que sim, que outras áreas vão surgir. A área de TI, então, está nadando de braçada. Estava falando hoje com um coach nosso que a pandemia pode trazer muitos riscos, muitos perigos, mas inúmeras oportunidades. Sim. Também traz. Né? Tem muita gente ganhando muito dinheiro agora com a pandemia. Eu estava falando do pessoal de logística, o pessoal de entregas, né? O pessoal de TI, são áreas claramente que estão... Estava aliás, eu conheci até dando aula no IBMEC, o Rodrigo do Japinha Delivery, aí do Rio de Janeiro, que eu fiz até caso dele nas minhas aulas, né, de marketing, e ele estava me ligando, está com um projeto de vir para Portugal, e o Rodrigo estava falando que nunca eles tiveram tantos negócios, porque eles já estavam preparados previamente, né? O modelo de negócio deles já nasceu para a pandemia.
Agora, muitos restaurantes não tinham delivery, não tinha takeaway. Aqui em Portugal também. Então, esses sofreram muito, né, para mudar o seu esquema, para mudar o seu modelo. Então, mas quem nasceu nessa, né, já com esse modelo, já com isso no pensamento, hoje está muito bem, obrigado. Se deu bem. Uma coisa também que eu acho interessante, se a gente pensar o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, né, como nós tivemos uns 50, 60 anos de, como a gente fala em inglês, flourishing, de desenvolvimentos, todo mundo chegou ao ponto, todo mundo podia viajar, né? Muita gente ia visitar os Estados Unidos, a Europa, enfim, nós não estávamos preparados para esse tipo de situação e, de repente, stop. Aí tem que recomeçar a repensar, reavaliar o valor da vida. Eu acho... Isso. É o que é mais importante, né? Que se você parar, é o que nós temos de mais valioso, né? O resto tudo é passageiro. Exatamente. Mas a nossa vida não. Então, eu acho que essa é uma questão realmente que deve ser colocada ao risco nesse processo, né? E como você, né, neste momento, né, de transição de carreira, seja porque você ficou sem emprego, seja porque você está buscando o seu emprego, entender, na verdade, talvez de forma diferente, que o emprego, como nós percebíamos, ele não vai existir mais. Mas talvez você não precise de um emprego. Você precisa encontrar formas de gerar renda, que é uma coisa completamente diferente, né? Que é mais profunda. O que as pesquisas mostram que não é mais empregabilidade que nós temos que nos preocupar, que é a sua capacidade de se manter empregado. Nós temos que ter trabalhabilidade. Em qualquer que seja a situação, encontrarmos trabalho, né? E com isso gerar renda. Seja esse trabalho por via própria, né, quer dizer, ter um negócio, empreender, ou você está ligado a alguma organização, prestando algum tipo de serviço, algum tipo de consultoria. Então, trazendo esse novo cenário de trabalhabilidade, você começa a entender que o que você precisa fazer para mudar o seu eixo, né, mudar a sua cabeça para entendendo esse novo cenário, esse novo mundo pós-pandemia, né? O novo mundo do mercado de trabalho também nesse novo normal. E uma coisa também que me ocorre é desde o momento da primeira infância, né, com as crianças têm que se acostumar a uma nova maneira de se desenvolverem, né? Verdade. Eu acho que também isso vai estar mexendo, né, na primeira infância. Vai mexer com... se você se preocupar com isso, vai ser muito mais natural, é muito mais fácil. Como hoje, um menino, né, quer dizer, está vendo agora, andando na rua, aqui em Aveiro, vi um bebê, devia ter o quê? 2 aninhos, já com o celular, olhando o celular, já mexendo no celular. O meu primeiro celular foi quando eu era jornalista da TV, eu conseguindo, depois de uma matéria que eu fiz com o presidente da Telerge, porque ninguém tinha, o celular custava $5.000 na época. Era caríssimo. Não sei se você lembra desse processo. E era celulares, enorme. Né? Era enorme, né? Era um tijolão. Enfim, tinha uma bateria que era quase que uma caixa de picolé, né, que se vende na praia. Era a bateria do celular. Mas, enfim, hoje um garoto de 2 anos. Eu fui aprender isso com 20 e tantos. Né? Hoje um garoto já nascem tecnológicos. Já nascem plugados, já nascem com a TI no seu DNA, o que não era na nossa geração. Então, isso realmente, se você conseguir antecipar esse processo, essa discussão, né, essa preparação, muitas escolas já fazem isso. Na verdade, já tem os seus projetos, né, essa questão do empreendedorismo, do jovem empreendedor. Eu acho que isso é extremamente importante. E agora, só as particulares normalmente fazem isso. Não vejo isso, né, nas escolas públicas, o que é um erro. Porque boa parte dos jovens, aí principalmente no Rio de Janeiro, e no Brasil de uma maneira geral, eles começam nas escolas públicas e depois talvez alguns passem para as privadas. Né? Mas a grande base dos nossos alunos são nas escolas públicas. Se a escola pública não incorporar esse processo, vai ficar mais defasada ainda, vai ficar mais difícil também para esses jovens entenderem que precisam empreender.
Realmente tem que haver mudanças e eu espero, né, que os órgãos, né, na área de educação possam enxergar essa importância, né, de atualizar os professores, né, investir mais, né, nas escolas, para que tenhamos futuros empresários em várias áreas, né, pessoas muito bem preparadas, porque eu sei que o jovem ele necessita, ele tem sede pelo aprendizado, né? Haja visto como eles desenvolvem na internet, né, plataformas absolutamente fantásticas. Eu fico babando. Eu acho a tecnologia Também, absolutamente um essencial. presente, exatamente, e que tem muitas oportunidades, né? Se a gente souber usar de forma Isso. adequada, com responsabilidade, né? Professor, nós estamos chegando quase ao final do nosso tempo, mas eu gostaria de lhe pedir suas últimas considerações a respeito desse brilhante assunto, a palestra nota 1000. Muito obrigada, Eu professor. agradeço muito, na verdade, o seu convite, Mirelle, para participar desse Happy Hour. Eu acho que iniciativas como essa sua, elas deveriam estar acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Acho que é importantíssima essa troca de experiências, de vivências. Eu me sinto um privilegiado poder participar e partilhar um pouquinho do que eu tenho vivido aqui em Portugal nos últimos anos, do que, na verdade, eu descobri e tenho aprendido aqui, porque, na verdade, a gente aprende todo dia, né? Eu acho que essa é uma grande lição. E falar para essa garotada que está nos assistindo, esse jovem que está nos assistindo, que não deixem de se capacitar, não deixem de buscar uma formação continuada. Entendam que todo esse processo, né, de estudo, esse processo de educação é educação para a vida. A gente precisa aprender uma coisa nova a cada dia e continuar aprendendo, seja de forma formal ou não formal. O aprendizado é tudo. Mas, para isso, precisamos também aprender a desaprender. Porque aquilo que era realidade ontem ou algum tempo atrás, hoje pode não ser mais. E se você não tiver essa capacidade também de desapegar desse conhecimento que fazia sentido e hoje não faz mais, vai ter dificuldade de se manter. E mais, não pensem que você vai ter emprego para a vida toda. Isso já não existe. Aquele emprego vitalício, né? Você ser um funcionário padrão e você nunca vai ser demitido, isso também já não vai mais existir. Então, nós temos que começar a nos preparar para um mundo sem empregos. Você está preparado para isso? Você tem as competências necessárias para conseguir a sua trabalhabilidade no lugar da empregabilidade? Você tem condição de estar sendo efetivo, entendendo esse processo, entendendo que o mundo vai mudar, que milhões vão ficar desempregados nos próximos anos, porque não estão se atualizando, não estão se capacitando. Então, se você tiver isso no seu drive, tiver isso nas suas ações, opa, você não vai ter problema. Você vai conseguir o que é mais importante: continuar trabalhando, gerando renda, continuar buscando e tendo novas oportunidades. Mais uma vez, um grande abraço para vocês aí no Brasil, um Não, beijo em muito todos, foi um obrigada. prazer, me coloco à sua Eu, disposição. ok, eu gostaria já aproveitar também para convidar todos vocês para a nossa 33ª Happy Hour, sexta-feira, dia 21 de maio, quando teremos a presença da Maria Estela Kubitschek Lopes, filha do ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitschek, que vai falar sobre adoção. Até lá. Bacana. Muito obrigada a todos. Um abraço a Tchau. todos, obrigado.